Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de Salmos. O título no original hebraico é Livro de Louvores. O título que temos nas nossas traduções bíblicas em português, Salmos, se originou da tradução grega, a Septuaginta, e a raiz verbal corresponde ao termo no original hebraico cantar ou tanger um instrumento, indicando assim a associação com o acompanhamento musical. Portanto, pode ser traduzido como cânticos. Esses cânticos foram inspirados por Deus e escritos por vários autores ao longo de 1000 anos de história de Israel, que vai desde Moisés até o período pós-exílio de Judá. Os cânticos escritos e inspirados por Deus durante todo esse período foram reunidos em um único livro, com o propósito de ser usado no culto de Israel. Portanto, o livro de Salmos, nós podemos dizer que ele é o inário de Israel. Entre os autores está Davi, que escreveu a maioria das composições. Dos 150 salmos, nós vemos que a autoria de Davi é mencionada em pelo menos 73 deles. Temos também outros autores como os filhos de Asaf, que escreveram 12 salmos, os filhos de Corá, autores de pelo menos 10 salmos, Salomão, que escreveu 2 salmos, Moisés, autor do Salmo 90, Emã, autor do Salmo 88, Etã, do Salmo 89, e os 50 restantes não é informado o nome do autor, portanto, é desconhecido ou anônimo. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, e os salmos são resultantes tanto de contextos individuais e pessoais, como também de contextos históricos de Israel. Nos contextos individuais, os autores expressam os sentimentos e emoções ao mesmo tempo, em que eles refletem a resposta que tinham a respeito da revelação própria de Deus. Nos contextos históricos de Israel, os autores falam dos atos de Deus na criação e na história de seu povo. Bem, nós vamos falar um pouquinho a respeito da estrutura do livro de Salmos, que não é uma estrutura exclusiva desse livro, mas pode ser encontrado em outros livros ou passagens bíblicas também. Mas no livro de Salmos, nós vamos ver que o uso dessa estrutura é bem frequente. Os salmos foram escritos em forma de poesia, onde o autor se preocupa com a forma como a mensagem é transmitida, ou seja, o autor busca usar uma linguagem didática, onde além de ensinar, ele também amplia a imaginação e as emoções do leitor. Um exemplo disso é que quando lemos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Isso gera no leitor mais do que uma informação. Ele traz uma imagem mental que mexe com as emoções e os sentimentos. E isso porque tem um sentido imenso dentro dessa figura de linguagem. E por falar em figura de linguagem, existem alguns recursos usados dentro da poesia dos salmos, que faz com que a mensagem transmitida tenha um maior significado. Muitos deles possuem uma linguagem simbólica, como metáforas, símiles, e também o paralelismo, que é muito comum nos salmos. O paralelismo, ele é a coordenação ou a associação de um verso poético com o outro, com a intenção de expandir, enfatizar ou contrastar com a ideia dita no primeiro parágrafo. E nós vamos ver que os salmos são cheios desse recurso de linguagem. Existem alguns tipos de paralelismo, mas os mais comuns na poesia hebraica e que nós vamos ver com bastante frequência nos salmos são o sinônimo, onde a segunda linha repete a ideia da primeira em palavras ligeiramente diferentes, com a intenção de enfatizar o que está sendo dito. Como, por exemplo, no Salmo 51, verso 2, que diz assim:
Lava-me completamente da minha iniquidade. Primeira linha. Segunda, e purifica-me do meu pecado. Nesse caso, ele está enfatizando o que já foi dito na primeira linha, mas com palavras ligeiramente diferentes. Mas é a mesma coisa. Nós temos também o paralelismo antitético, onde a segunda linha contrasta com a primeira, como por exemplo no Salmos 1, verso 6, que diz assim: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, primeira linha, mas o caminho do ímpio perecerá. Segunda linha, nós temos um contraste. E também temos o paralelismo sintético, onde a segunda linha expande ou completa a ideia da primeira. Um exemplo, Salmo 107, verso 1, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, primeira linha, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos a expansão da ideia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Existe um outro recurso literário usado em Salmos chamado de acróstico, que é um relacionamento entre as primeiras letras de diferentes versos do poema. Ele pode ser baseado nas primeiras letras do alfabeto hebraico, que são, se eu não me engano, 22 letras, onde cada verso começa com as letras sucessivas do alfabeto, como, por exemplo, nós temos um grande exemplo que é o Salmo 119, é um salmo acróstico. Ou também eles podem começar cada verso com a mesma letra. Esse exemplo nós temos lá em Provérbios 31, falando sobre a mulher virtuosa. O fato é que, por termos a nossa Bíblia já traduzida, ela não nos permite ver essa riqueza e essa beleza na poesia bíblica. Mas mesmo assim, mesmo com a tradução, a exemplo do Salmo 119, ainda temos um louvor belíssimo, exaltando o quão preciosa é a palavra de Deus. E também temos um texto maravilhoso falando sobre a mulher virtuosa em Provérbios 31. Pena que nós não podemos ver esse recurso tão legal. Além da figura de linguagem, nós vamos notar que alguns salmos possuem títulos que traz com eles várias informações, como por exemplo, a autoria, se aquele salmo foi escrito em dedicação a alguém, qual foi o contexto histórico, as instruções para o culto, as instruções a respeito de quem deve fazer o uso do salmo e qual o instrumento a ser utilizado. Vou dar um exemplo básico aqui. O exemplo disso é o Salmo 4, que nele contém o título, que é a confiança em Deus. Esse salmo foi escrito por Davi. Ele contém a instrução de que o louvor ele é para o mestre de canto utilizar com instrumentos de corda. Depois dá uma olhadinha lá, vai lá direto no Salmo 4 que você vai perceber isso. Como dissemos anteriormente, os salmos foram reunidos e divididos em categorias. E essas categorias servem para classificar qual é o tipo de salmos que nós estamos lendo. Essas categorias são salmos de lamento, que são salmos de orações individuais ou coletivas, pedindo livramento ou consolo em tempo de angústia e desespero, ao mesmo tempo e que expressam profunda confiança em Deus. Nós temos também os salmos de ações de graças, que, como o próprio nome já diz, esses salmos expressam alegria diante do Senhor por seus atos de bondade, pela sua fidelidade, pelas bênçãos incontáveis, pela resposta ao clamor e à lamentação anteriormente feita pelo salmista. Nós temos também salmo de louvor a Deus ou de entronização. Esses salmos, eles engrandecem e exaltam a Deus por quem Ele é, pela sua grandeza e por tudo que Ele tem feito. Eles descrevem o governo soberano de Deus e o reconhecimento dele como criador e sustentador do universo. Os hinos de louvor geralmente incluem um convite ao louvor, uma razão para louvar a Deus, né?
e uma demonstração de fé. Nós temos também os salmos da história da salvação. Esses salmos têm como enfoque uma visão histórica das obras salvíficas de Deus entre o povo de Israel. Eles fazem um panorama que conta a história da libertação do povo do Egito, a constituição desse povo como nação e o cuidado de Deus em cumprir a sua promessa de conduzi-los até a terra prometida. Temos visto até aqui que Israel teve uma participação muito importante na história da redenção. Foi a nação da qual veio o Messias, e vemos através desses salmos o cuidado e a misericórdia de Deus para com o seu povo, para o cumprimento dessa promessa e do plano de redenção. Nós temos também os salmos de romagem. Esses cânticos que os israelitas entoavam em adoração era enquanto eles peregrinavam para participar de festas solenes. Nós só precisamos lembrar que naquela época os deslocamentos eram feitos, na sua grande maioria, a pé e levavam um tempo considerável de um ponto até outro. Os israelitas que precisavam fazer essas grandes viagens, desses grandes percursos, o faziam em reverência e celebração, cantando durante todo o percurso. E aí nós temos os salmos de romagem. Nós temos também os salmos reais. Esses salmos falam tanto da realeza de Deus, seu governo soberano, por vezes o governo supremo do Messias, e também falava do governo do rei humano, no caso Davi, que se submetia ao reinado soberano do rei do universo. Nós temos também cânticos de confiança. Esses salmos enfatizam o fato de que, independente das circunstâncias, mesmo em tempos de adversidade e angústia, deve-se confiar e se deleitar em Deus e em sua bondade. Temos também os salmos de sabedoria, que são salmos que, em geral, apresentam uma resolução, uma decisão firme de buscar a Deus, a sua vontade e direção em momentos de decisão. Eles dão instruções acerca do caminho de retidão e mostram o contraste entre o justo, que obedece ao Senhor e é sábio, e a maldade e o fim dos ímpios. Nós temos também os salmos imprecatórios, que são orações pedindo a ira, o julgamento, a justiça de Deus contra os inimigos, ou no caso de resoluções de conflitos, ou até mesmo contra reinos. Geralmente, esses salmos imprecatórios, essas orações, elas são encontradas junto com os salmos de lamentações, onde o salmista expressa sua dor, muitas vezes a sua ira diante de alguma situação, por causa de alguma pessoa ou reino, nação, enfim. E, contudo, essas orações sempre pedem que a justiça de Deus seja feita e não a do salmista. Não é uma justiça humana que esses salmos pedem, eles clamam pela justiça divina. Assim como o Pentateuco, escrito por Moisés, foi dividido em 5 livros, a tradição antiga também acompanhou essa divisão e dividiu o livro de Salmos em 5 coletâneas de livros. E cada um dos livros termina com uma doxologia, isso é, um louvor ao Senhor. Em algumas versões bíblicas é possível identificar onde começa e termina essa divisão. Elas contêm o número do livro e indicam o número do salmo inicial e o número do salmo final correspondente. Dentro dessa divisão nós temos o livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, livro 2, do Salmo 42 ao Salmo 72, o livro 3, do Salmo 73 ao Salmo 89, o livro 4, do Salmo 90 ao Salmo 106, o livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150. Os salmos são orações, poemas e hinos de louvor e adoração inspirados pelo Espírito Santo de Deus com o propósito único de adorar única e exclusivamente a Deus.
Os salmistas cantaram a Deus a respeito do que eles sentiam. Eles não omitiram seus sentimentos, suas emoções, muito pelo contrário, eles falaram para Deus quais eram as suas alegrias, anseios, aflições, angústias e lamentos. E faziam isso declarando sua confiança e fé em Deus. E além disso, os salmos falam acerca de quem Deus é. Ele merece ser louvado por causa da sua grandeza e bondade. E essa revelação de Deus deve ser o fundamento da adoração. Então vemos que, em parte, sim, é parte da adoração expressar a Deus o que nós sentimos, enquanto adoramos por quem Ele é e nós louvamos por tudo que Ele faz. E sendo assim, os salmos podem servir como uma orientação à adoração, nos ajudando a clamar a Deus, a louvar a Ele ou a lembrar de todos os seus benefícios. Bem, por enquanto, nós ficamos por aqui. Boa leitura, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Deus abençoe.